Você já parou para refletir sobre quem é o Espírito Santo? Desde o princípio da criação, ele esteve presente, moldando, guiando e transformando a história da humanidade. Hoje, vamos caminhar juntos pela história do Espírito Santo. Uma história de amor, poder e redenção. Prepare seu coração, porque esta jornada pode mudar a sua vida. O Espírito Santo na criação. No princípio, a terra era sem forma e vazia, envolta em trevas. Mas ali, antes mesmo da luz surgir, o Espírito de Deus já pairava sobre as águas. Uma presença viva, ativa, criadora. Não era apenas uma força, mas a própria essência divina formando o cenário para o nascimento da vida. Desde o começo, o Espírito Santo revelou a ternura e o poder de um Deus que molda o caos em beleza. E quando Deus formou o homem do pó da terra, algo extraordinário aconteceu. Ele soprou a respiração da vida. Foi nesse instante que o ser humano recebeu algo além do físico. Uma alma viva, uma conexão direta com o Espírito Divino. Adão caminhava com Deus, desfrutando de uma comunhão perfeita, revestida da glória e presença do Espírito. A queda e a separação. Mas essa história de harmonia foi quebrada. No Jardim do Éden, através da escolha de desobedecer, Adão e Eva romperam esse elo precioso. O pecado entrou no mundo, e com ele, a distância entre o homem e Deus. Aquela presença íntima e constante do Espírito Santo foi retirada, e a alma humana experimentou pela primeira vez a solidão espiritual. A dor da separação não foi apenas uma consequência física, foi uma ferida na essência do ser. O solo foi amaldiçoado, o trabalho se tornou árduo, e o vazio da ausência do Espírito passou a ecoar no coração da humanidade. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, não desistiu de nós. Ali, ainda no Éden, ele plantou uma promessa. A redenção viria. O Espírito Santo voltaria a habitar entre nós de maneira plena. O Espírito Santo no Antigo Testamento. Mesmo após a queda, o Espírito de Deus continuou a agir. Ele visitava homens e mulheres escolhidos, capacitando-os para missões especiais. Isaías, conhecido como o profeta messiânico, proclamou: "O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos quebrantados." Em tempos de escuridão e exílio, Isaías trouxe palavras de esperança, alimentadas pelo sopro divino. Jeremias também sentiu essa presença desde o ventre de sua mãe. "Antes que eu te formasse, eu te conheci." O Espírito Santo, mais do que inspirar palavras, esculpia destinos. Moisés, diante da sarça ardente, recebeu a missão de libertar Israel. Josué, à frente das muralhas de Jericó, marchou confiando não em estratégias humanas, mas na direção do Espírito. Gideão, o improvável guerreiro, viu o impossível se tornar real quando confiou na presença invisível que o guiava. Todos eles, diferentes entre si, tinham algo em comum. Foram tocados, moldados e capacitados pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo e a promessa de redenção. A história avançava, e em cada página do Antigo Testamento, uma promessa sutil ecoava. Viria um tempo em que o Espírito não repousaria apenas sobre alguns, mas habitaria em todos que crescem. O Espírito Santo não seria mais apenas uma visita temporária. Ele se tornaria o Consolador permanente, habitando nos corações, restaurando o relacionamento perdido no Éden. Essa esperança brilhava como uma estrela no horizonte da história humana, esperando o momento perfeito para se revelar. O Espírito Santo na vida de Jesus. E então, o impossível aconteceu. O anjo Gabriel anunciou a Maria que ela conceberia pelo poder do Espírito Santo. Sem intervenção humana, nasceu Jesus, totalmente Deus, totalmente homem. No batismo de Jesus, no Rio Jordão, o Espírito desceu sobre ele em forma de pomba, e a voz do Pai ecoou dos céus: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Jesus, cheio do Espírito, curou enfermos, libertou cativos, pregou boas novas. Ele não apenas falava sobre Deus, ele revelava Deus através do Espírito.
Em sua conversa com Nicodemos, Jesus revelou: é necessário nascer de novo, da água e do Espírito. A transformação espiritual não é obra humana, mas um milagre realizado pelo Espírito Santo dentro de nós. O Pentecostes e a nova era do Espírito. Essa promessa se cumpriu no dia de Pentecostes. Em meio à oração e expectativa, os discípulos foram revestidos de poder. Línguas como de fogo pousaram sobre cada um, e o Espírito Santo encheu aquele lugar. Homens que antes temiam se tornaram proclamadores destemidos. Mulheres se ergueram em fé. O Evangelho se espalhou como fogo sobre a terra, não pela força humana, mas pelo sopro vivo do Espírito. Desde então, o Espírito Santo não é reservado a poucos. Ele é oferecido a todos que creem em Jesus. O Espírito Santo hoje. Hoje, o Espírito Santo continua a agir. Ele nos convence do pecado, nos guia à verdade, nos consola nas dores e nos impulsiona à missão. Ele é a voz suave que sussurra no íntimo. É a força que nos sustenta nos dias difíceis. É a presença que nos enche de paz, mesmo no meio da tempestade. O mesmo Espírito que pairava sobre as águas, que capacitou Moisés, que ressuscitou Jesus dos mortos, é o Espírito que habita dentro de nós hoje. A história do Espírito Santo é a história do amor de Deus em ação. É a história da esperança que atravessa gerações. É a história que não terminou. Ela continua em mim, em você, em todos que desejam viver guiados pela presença divina. Se você sentiu Deus falar ao seu coração hoje, te convido a dar um passo de fé. Abra-se para o Espírito Santo. Permita que ele transforme sua vida, assim como transformou toda a história da humanidade. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir esta mensagem de esperança. Que o Espírito Santo te conduza, hoje e sempre. Amém?